E vamos entrar no assunto SAF. Existem vários modelos de SAF. Eu acompanhei isso desde que foi proposta a legislação no Congresso. É um assunto que me interessa. Eu sou um cara do futebol, fui vice-presidente de futebol, sou conselheiro há muitos anos, não só vitalício, já fui conselheiro quadrenal várias vezes aqui no Corinthians. Então é um assunto que me interessa. Eu sou sócio de uma associação que eu entrei com 2 anos de idade. Eu tenho interesse no assunto. Existem vários modelos de SAF. Existe um modelo muito interessante de SAF, que é a SAF da própria associação. O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Aliás, nós vamos ter que entrar num debate muito importante sobre isso, porque tem uma legislação aí que vai entrar em vigor em 2027. Chegou a reta final da Copa. Existe um modelo muito interessante de SAF, que é a SAF da própria associação. O Corinthians pode ter a sua própria SAF. Aliás, nós vamos ter que entrar num debate muito importante sobre isso, porque tem uma legislação aí que vai entrar em vigor em 2027, que fala que as associações vão ter que pagar por volta, salvo engano, 80 a 100 milhões de imposto. E vai ser difícil para nós, nessa situação, aguentar isso. Não sei se não vamos ter capacidade disso. Se a gente conseguir aprovar essa reforma do jeito que ela está, eu acho que nós temos um grande caminho para tentar escapar. Senão nós vamos ter que buscar novos caminhos. Porque nós vamos ter que bancar 100 milhões, 80 milhões de imposto, e nós não temos recurso mais para isso. Então pode ser um modelo também, respeitando todos os modelos de SAF. Não sou eu que vou julgar isso. Jamais. Eu sou só um receptor e propósito, eu sou presidente, porque eu estou presidente do Conselho Deliberativo. Chico Garcia, Oi. será que a SAF resolveria pelo menos grande parte dos problemas do Corinthians? Eu não sei se a SAF resolveria, Renata. Eu só sei que o modelo que hoje está, ele está ultrapassado, ele está fadado ao fracasso e talvez até à falência. É que a falência não existe, porque a gente está falando de uma entidade, vejam só, sem fins lucrativos, o que é um clube associativo. Mas tem algumas coisas, tem alguns movimentos que estão acontecendo que caminham para essa direção. Hoje mesmo pela manhã foi apresentado o projeto da Safiel, mas esse é um modelo só, né? Provavelmente apareçam outros. O que o Corinthians pretende nesse anteprojeto que foi apresentado pelo Puma, que vai passar ainda pelo Conselho e depois pelo associado, é que o associativo ele detenha 51% das ações, ou seja, que não haja um dono, um único dono. Por exemplo, que não haja um John Textor, né? O Corinthians, dentro do seu conselho, dentro da reforma estatutária, vai prever de que possa existir uma SAF, mas dentro de uma discussão muito grande, com vários requisitos ainda a serem estudados. Tem uma questão que está acontecendo, que ela também é dentro do país, que é uma reforma tributária de que o clube associativo ele vai passar a pagar 10, 11% de imposto, enquanto que uma empresa, a SAF no caso, baixaria para 5%. Então, isso vai obrigar muitos clubes a virarem SAF até por uma condição sustentável. Uma questão tributária, né? Exato. E que também vai interferir nesse modelo a partir do futebol a partir de agora. Só que são vários modelos, né? Eu acho que o mais consistente que a gente está vendo no Brasil hoje é o do Grupo City, que é o do Bahia. Porque o John Textor, ele tem várias empresas, vejam o que está acontecendo até desportivamente no segundo ano do Botafogo, que ganhou muito ano passado, esse ano, porque ele se preocupa mais com outras coisas. Outros modelos de SAF, o Cruzeiro, por exemplo. O Cruzeiro, acho que vai ter benefício esportivo, mas é um dono. E esse dono, ele faz aquilo que ele bem entende. Isso pode ser bom, isso pode ser ruim. Então, eu acho que a gente precisa discutir mais o modelo, só que a única conclusão que eu chego é que o modelo como hoje está no Corinthians, ele está fadado a uma dívida crescer cada vez mais, a um sistema que, infelizmente, com algumas provas, inclusive, se torna corrupto e que fica nas mãos de pessoas incompetentes. Então, hoje, a gente precisa profissionalizar. De que forma? Tem que debater isso cada vez mais. Marco Aurélio Cunha, quem é que vai ter a coragem de assumir mais de 2,5 bilhões em dívidas em um clube só? Porque tem que ter muita coragem, não é simplesmente fazer uma SAF, se apresentar e vamos ver o que dá. É maior. Não há dúvida que o tamanho do Corinthians é gigante e qualquer dívida pode ser, com muito trabalho e honestidade, ser recuperada e você fazer do Corinthians um clube muito maior do que já é. Porém, quem é que vai colocar dinheiro sendo detentor de 49%? É isso que eu ia falar. Eu vou dar o meu dinheiro para você se divertir, você 51% manda... Mas existe formas. Não. Existe fórmula, tudo tem fórmula. Não. Mas você, investidor, você seria sócio minoritário
pagando uma dívida absurda dessa em qualquer clube, em qualquer lugar. Aí vira a outra questão. Ah, mas a gente não quer que tenha um dono. Então, meu amigo, resolva o seu problema, porque eu só vou colocar dinheiro se eu tiver decisões, autonomia para comandar o meu dinheiro. Eu não vou dar meu dinheiro na sua mão, que já não deu certo. Já não deu certo na sua mão foi um fracasso. Seja Corinthians, São Paulo, seja quem for. Já foi um fracasso na sua mão. Agora você quer o meu dinheiro para você brincar? Desculpa, eu não dou. E normalmente quando um clube abre espaço para a SAF é porque ele tentou todos os recursos, tentou todas as alternativas, esgotou, não tem como pagar. O problema é dívida, é acúmulo de dívida e você não consegue resolver. E o Corinthians a cada dia tem transfer ban, tem dívidas não só trabalhistas, judiciárias, tem uma série de coisas, tem o estádio que não está pago, tem muita coisa. Everton Guimarães, você que surge agora no nosso telão, aí em Minas temos 2 modelos diferentes de SAF, do Galo e do Cruzeiro. O Cruzeiro amargou 3 anos na Série B, passou por uma penúria em termos desportivos e agora, com um cara que tem patrimônio, que tem amor pelo clube, está se resolvendo. Mas demorou, não é, Everton? Boa tarde. Buenas, muchacha. Olha aqui, Renata, 2 modelos diferentes, 2 modelos onde são administrados, obviamente, por torcedores. É importante destacar isso. É diferente, por exemplo, do Botafogo. Você vê um investidor e aí o cara coloca dinheiro lá, monta time e tal, e aí um monte de questionamentos são feitos lá e tal. Aqui são 2 modelos diferentes. Um modelo com recuperação judicial feita pelo Cruzeiro, rigorosamente em dia, muito bem administrado por um cara que é torcedor de arquibancada e tal. Faz uma administração muito limpa, muito enxuta, muito séria, acompanhando diariamente com um dos seus filhos, que é o Pedro Júnior, que hoje acompanha para e passo tudo que acontece dentro do clube, mas o Pedro Lourenço também está no clube praticamente todos os dias, acompanha muito de perto, com todas as decisões finais sendo tomadas por ele. No Atlético é um conselho, né, formado por 4, 5 milionários, mas com os donos sendo o da família Menin, né, com o maior percentual. Então, quem dita o ritmo das coisas no Atlético, basicamente o Rubens Menin, que é meio que o cabeça desse conselho, né, com o Ricardo Guimarães, com o Renato Salvador, com o Vorcaro e também com o Rafael Menin. Não fez recuperação judicial. E por que não fez recuperação judicial? Porque eles alegam aqui que eles são credores e que isso, uma recuperação judicial, eles mesmo não receberiam, etc. e tal. Isso é um assunto para outro momento, mas não tem recuperação judicial. Dentro de campo, o Atlético, depois que se tornou SAF, não quando assinou, mas a partir do momento que essa família entrou, que esse conselho entrou, o Atlético dentro de campo rendeu bons frutos, né? De títulos, de finais, etc. e tal, e podendo chegar a mais uma final de Sul-Americana, fora de campo, muitos questionamentos. No Cruzeiro, o Cruzeiro começa a navegar num ambiente mais tranquilo, num voo de cruzeiro mesmo, e fora de campo, muito bem administrado. São 2 situações diferentes, mas, para mim, o único caminho pela dupla aqui de Minas era a SAF, e acho que para o Corinthians também, eu já venho falando isso aqui há muito tempo. Corinthians deve se tornar SAF, o São Paulo é outro que vai caminhando para a SAF, Grêmio e Inter também. Que coisa, hein? E é a falência desse modelo de gestão que eles não conseguem, com algumas exceções, Flamengo, Palmeiras, esse futebol brasileiro passando pelo mesmo problema. E já, Ulisses, Cicinho, Edu, todo mundo vai opinar sobre essa SAF no Corinthians. Será os pontos envolvendo a escolha ou não por uma SAF? Essa é a discussão no Corinthians. Edu Dracena, isso viabilizaria, mudaria? Porque o montante da dívida corintiana é algo absurdo. Quando a gente começa a olhar contratos, negociações, realmente muita coisa mal feita. Muita coisa mal feita e só assim para pagar, Renato. Se virar SAF, realmente, porque se ficar nesse modelo, eu acho muito difícil. Né? Mas eu também acredito que vai ser difícil, tanto Corinthians, Santos, esses times virarem SAF. Porque a questão é, eles não vão sair do sistema. As pessoas que estão hoje comandando esses clubes, tanto diretores, conselheiros, sócios, eles não vão querer realmente sair do sistema ali, onde que eles têm o comando. Então, eu acho muito difícil disso acontecer, mas eu torço, porque são clubes que precisam e necessitam muito sair dessa situação, porque a grandeza desses clubes, né, a gente não consegue mensurar. Então, eu acredito assim que colocando pessoas sérias, pessoas que querem o bem do clube, eu acho que é muito bacana e muito importante, principalmente no momento que eles estão vivendo.
Ulisses, são várias coisas. Em algum momento, criou-se uma expectativa que o estádio seria um presente. Nunca foi. O Corinthians precisa pagar o seu estádio. Além disso, a cada dia, novas dívidas trabalhistas, atletas que acionam o Corinthians na justiça, problemas do Corinthians que não paga parcelas, não é nem a dívida inteira quando ele compra um atleta. Então, isso vem se multiplicando e você fala que esse valor de 2,5 bilhões de dívida pode ser até maior, é isso? Maior, pode ser 3, 3,5, depende. Precisa ver certinho, levantar certinho. Pode investigar. Renata, a Safiel é uma coisa muito boa. O Edu tocou num ponto fundamental de pessoas sérias. Eu conheço todos da Safiel porque andei conversando, porque a gente vai se informar. Claro. E são advogados, são publicitários, são pessoas sérias. Pessoas que têm nome na sociedade, têm um peso muito grande. Não existirá um comando no Corinthians, é uma coisa interessantíssima. O sócio, por exemplo, ao invés do cara dar dinheiro para o estádio, ele entra, compra cotas da Safiel e ele vai ter lucro com isso também. Entendeu? Ele vai ter lucro, vai lucrar, o dinheiro dele vai estar aplicado. Não é o dinheiro que ele doa, que nem foi feito para o estádio com mais de 40 milhões, que é uma coisa absurda, né? Um dinheiro muito alto. Uma torcida dá 40 milhões de reais para um clube de futebol. 6% da dívida. Entendeu? É um negócio louco, uma torcida fazer isso. Eu nunca vi isso no mundo, não existe um registro disso no mundo. Em relação a investidores, eu acho um pouco mais complicado, entendeu? Alguém comprar a dívida do Corinthians para administrar o Corinthians. O problema é que o Corinthians... ele é uma vaca gigante, de várias tetas. Uia? E todos estão mamando nessa teta, que é conselho, que são as pessoas ligadas lá. E ninguém quer matar essa vaca, que é o sistema atual de administração do Corinthians. Esse é o problema do Corinthians. Hein? E a SAF fala em separar clube associativo de futebol. É a primeira coisa. Administração do Corinthians. Esse é o problema do Corinthians. Hein? A SAF fala em separar clube associativo de futebol. É a primeira coisa que os caras querem fazer. Por que eles querem fazer isso? Porque a política no clube não funcionou e não vai funcionar. O Corinthians não tem esse tempo que o Tuma falou, vamos analisar. O Corinthians não tem tempo de analisar nada, Renato. O Corinthians tem que ter pessoas para terem atitude. O conselho do Corinthians, se gosta do Corinthians, tem que ter atitude, porque do jeito que está, a tendência é só piorar. É uma situação complicadíssima que o Corinthians vive. Na minha opinião, o Corinthians é um clube falido. Só não é falido porque... não pode. Não pode, mas é um clube falido. Entendeu? Que tem uma torcida gigante, incrível e que foi mal administrado. Eu vou usar esse termo para não ser agressivo. Mal administrado, né? Com outras provas de desvio de dinheiro, de gasto de dinheiro, para o seu próprio bem e dane-se o clube. Então, eu acho que se tem no Corinthians alguém que gosta do Corinthians, não tem que esperar 3, 4, 5 dias. Estou falando em dias, não estou falando em meses, não. O Corinthians tem que ter uma atitude urgente, escolher o que é melhor para ele, entendeu? Para que o Corinthians se levanta, senão vai ficar cada vez pior. Pode cair por caso de transfer ban, eles estão achando que não. Mas isso acontece e a FIFA vai cobrar. O problema é que quanto mais, Cicinho, você vai acumulando esse tipo de dívidas, e transfer ban é o último recurso na FIFA. Você vai até o tribunal, você chega no último grau de poder ainda barganhar alguma coisa, pagar ou não. O Corinthians hoje não pode contratar atletas. Se ele não resolver isso até o final do ano, no ano que vem ele não contrata ninguém. Renata, e o que a gente vê é... Na verdade, assim, o Corinthians não vê uma luz no fim do túnel, porque entra presidente, sai presidente, a dívida continua aumentando. Então, não tem uma conversa de tentar pagar isso, de tentar sanar essa dívida, não tem uma negociação. O que vê é o presidente tentando, às vezes, escalar, né, até o próprio torcedor, trazendo contratações fora da realidade do Corinthians. Então, hoje não se vê saída para o Corinthians, a não ser uma SAF. Mas é igual o Chico, o Lício, né, todos aqui opinaram, de que venha de uma maneira clara, transparente e, assim, precisa ter autonomia no Corinthians, porque o Corinthians está nesse momento, vive esse momento financeiro, porque é cada um olhando para o seu umbigo, preocupado com o seu ganhar, com o seu faturar, e ninguém está pensando no Corinthians. Então, se não pensarem no Corinthians, a dívida vai continuar aumentando. E sempre se fala em todos os clubes, não apenas o Corinthians, que a culpa é da gestão. O que é a gestão? Seria presidente, seria seus diretores, mas os conselheiros, os fiscais, aqueles que ganham ingresso para todos os jogos, que ganham benesses em todos os clubes, camisas do clube, tudo. Então, esse tipo de gente está lá para quê? Não é para isso. Não está lá para fiscalizar, para melhorar. Cadê o domínio? Quem está lá tem que saber
quais são as dívidas, quais são os jogadores devidos, quais são as parcelas não pagas, como é que foi feito o modelo de negociação, quais são as comissões para empresários. E não é só no Corinthians, em todo lugar. Uma SAF, quando ela chegar, ela vai ter que olhar para tudo isso. E aí ela vai ter que pagar a dívida que existe, ela vai ter que reorganizar esse lado jurídico, contratual. Ronaldo, no Corinthians tudo é gigantesco, para o bem e para o mal. Só que as pessoas que lá estão não tiveram a coragem como o Ministério Público teve. Porque ficou se jogando para um lado, para o outro. E eu acho agora que a SAF não é a saída. A saída do Corinthians agora são os seus sócios, são os seus torcedores, ir lá e tirar as pessoas que estão arrebentando o clube. Porque não adianta você ir lá consertar a caixa d'água, ver de tal furo e não tapar o furo e não fechar o registro. Como é que você vai? E por quem no lugar dos caras? Vai ter que fazer eleição. Mas por que a eleição, Tem que fazer eleição. Eleição, o cara no Corinthians, que eleição, gente? Mas vocês não viram que o Tuma falou que ele é conselheiro vitalício? Então, a princípio você tem que acabar com esse vitalício lá. Porque eles que estão lá. E para acabar tem que mudar o estatuto, né? Então, e esses caras é que são vitalícios vão mudar o estatuto. E só muda o estatuto se o sócio pedir. O sócio tem que pedir isso para mudar o estatuto, o sócio tem que pedir para limpar, porque até agora aqui o que a gente viu, de verdade mesmo, que a gente viu aqui, foi o Ministério Público. E ninguém se manifestou em mais nada. Teve gente que saiu sem falar nada. E ninguém faz nada. Agora, se colocar uma proposta, turma, de SAF, tendo as mesmas pessoas aí, quem que vai entrar aí? Sabendo que vocês estão tomando conta aí, tomando conta errado. Vocês estão administrando mal o clube. Você especificamente, turma, você especificamente, você tem que cuidar do clube e você não está fazendo isso. Você está esperando a prova cair na sua mesa. Como assim, velho? Está todo mundo falando, você tem que ir atrás também. Ah, eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que ser isento. Isento com quem? Com o clube também? Você está sendo isento com o clube? Você tem que agir. Você tem que fechar o vazamento. Quem tem que fechar é o presidente também do conselho. Você tem que fechar o vazamento. Ó, parou. Não vai sair mais dinheiro do clube enquanto não se saber para onde está indo. É isso que você tem que fazer. Não é esperar sua coisa na sua mesa, irmão. Vai me desculpar. Então, se é o sócio de verdade, vai lá e pede a cabeça do Tuma, pede a cabeça de todo mundo aí. Porque o sócio tem direito, sim, até de acabar com essa cúpula toda aí do conselho. O sócio pode pedir. Agora, trazer uma outra... Quem que vai entrar aí com dinheiro com vocês aí dentro? O doutor tá certo. Não vai levar mais uma ovelhinha para dentro aí do lugar que vocês estão. Vocês estão loucos. Vocês já quebraram Excel. Já quebraram. Quebraram um banco. Eita. 2. Excel e o outro, Rick Music lá também. Quebraram. Caramba. Quebraram. Agora vocês vão querer o quê? Ficar esperando para levar dinheiro para vocês arrebentarem o clube? Vocês têm que limpar aí dentro. Se vocês não tiverem essa coragem, eu acho que o Ministério Público tem. Então é só esperar para ver. Veremos. E ainda hoje veremos também notícias do Palmeiras.